Mas eu queria aqui agora, então, chamar para o nosso painel quem vai mediar. Meu amigo Reinaldo Canto. Por favor, Reinaldo. O Reinaldo, ele é diretor de projetos especiais do portal Envolverde, jornalista formado pela Faculdade Casper Libero, tem 44 anos de experiência, é pós-graduado em inteligência empresarial e gestão do conhecimento, atuou em diversas e várias principais emissoras do país, trabalhou no Greenpeace, a Catu, Ethos, tem uma longa trajetória em projetos focados em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, e a primeira COP dele foi Copenhague, na COP 15, então já faz 15 anos quase. Reinaldo, painel é seu, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Muito obrigado, Márcio. Agradeço o convite aqui para estar participando. Agradecer também ao NACA, ao Ricardo, à Rosângela, aqui todo o pessoal da Abraps. Bom dia a todos e todas. Bom, eu queria, inicialmente, deixar uma reflexão, como a gente está iniciando o nosso painel falando da COP29 e as perspectivas também da COP30, algo, viu, Rosângela e Márcio, que a gente talvez possa refletir durante todo o nosso dia aqui do ODS Talks. O mundo está de olho no Brasil. Então, essa é uma questão que vai ser fundamental para esses nossos próximos tempos, principalmente para o ano de 2025. Com a COP em Belém, mas também por outras questões. A floresta amazônica sendo fundamental para os próximos tempos, para qualquer coisa que se faça no planeta, nós temos que ter o bioma mais importante do mundo em perspectiva, né? Então, a gente tem, num cenário internacional, mundial, a visão voltada para o nosso país. E a segunda, que é muito importante também, é que nós estamos vivendo um processo que ele não pode continuar da mesma maneira. As coisas não podem ser feitas da maneira como estão sendo feitas, continuar do mesmo jeito, porque os resultados estão aí para todos assistirmos, né? A gente viu o que aconteceu este ano, mas a gente viu o que aconteceu ano passado e a gente só vê o problema aumentando, as coisas ficando mais críticas. Portanto, o que a gente antes chamava de mudanças climáticas passaram a ser emergência climática e agora uma necessidade urgente de mudança, né? E a gente tem aqui 3 pessoas maravilhosas que vão conversar com a gente. Eu espero poder também contribuir com uma visão de COPs anteriores, como o Márcio falou, eu acompanho as COPs desde a COP 15 em Copenhague, foi lá em 2009, depois passei pela COP de Paris também em 15, né? 2015, Marrocos 2016, e a gente tem aqui uma possibilidade de começar o ODS Talks conversando muito positivamente sobre o que nós temos pela frente. Obviamente, a gente sabe que a gente tem toda uma situação bastante grave, né? O próprio NACA falou um pouco sobre, assim, a gente tem uma situação sombria em relação a toda polarização, e nós temos agora, o ano que vem, já o Trump tomando posse, já deve sair do Acordo de Paris, tem várias questões aí envolvidas nisso, e fora também a questão dos eventos climáticos extremos, que a gente tem uma perspectiva de aumento, né, da coisa ficar mais sensível, mais complicada. Por outro lado, a gente tem que ter, sabe, a capacidade de começar a efetivamente mudar essa realidade. Então, o NACA falou, vamos largar a mão, né, NACA, larga a mão, vamos lá para a praia. Você falou de ir para a praia? Não, na praia não vai dar porque o mar vai antes, né? Então, as pessoas vão ter que estar em outros lugares. E não é o caminho é você enfrentar isso efetivamente para que a gente consiga mudar um pouco essa perspectiva. Então, eu gostaria de chamar aqui as nossas palestrantes. Primeiramente, Patrícia Iglesias, que é superintendente de gestão ambiental da USP, que tem também depois uma importante notícia aí para passar para a gente, uma bastante positiva, né, Patrícia?
que ela vai comunicar para nós. Ela é professora, experiente de gestão ambiental da USP, presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, advogada. Foi a mulher a presidir a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e foi também secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Chamo também Camila Sombra, por favor. A Camila é associada de soluções duradouras do escritório da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, em São Paulo. É doutora e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e advogada pela Universidade Federal da Bahia. E também, por fim, mas não menos importante, Marta Dourado. Por favor, Marta. A Marta é CEO na Fundamento Grupo de Comunicação. Possui mais de 30 anos de experiência em projetos de marketing e comunicação nacionais e internacionais e é CEO na Fundamento Grupo de Comunicação, uma agência integrada com atuação em toda a América Latina. Marta também é conselheira do Instituto Bacarelli, graduada em Psicologia e tem um forte histórico de atuação voluntária em causas sociais diversas. Para iniciar as nossas 3 palestrantes aqui, elas têm apresentação, então eu gostaria de pedir inicialmente para a Patrícia fazer a sua. Por favor, Patrícia. Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês nesse dia, e em especial para um evento tão relevante que discute os resultados da COP, no caso do nosso painel, da última COP, na qual eu estive presencialmente, coordenando toda a delegação da USP, e, claro, pensar no que vai ser a COP 30 aqui no Brasil. Acho que todos estão ansiosos com isso, o movimento é muito grande em torno daquilo que nós vamos ter na COP, na próxima COP. Eu vou focar minha apresentação na questão das cidades, porque é muito comum nós termos o olhar do ponto de vista da Amazônia, né? Então, as pessoas pensam, e não há dúvida que a Amazônia em si é muito relevante, os dados são preocupantes. Hoje, 1/3 dos municípios da Amazônia estão ocupados pelo crime organizado. Então, esse é um fator muito forte, que precisa ser pensado em termos de solução para a região, mas eu quero focar um pouquinho na agenda das cidades. O que nós vimos aí na COP29, porque a ideia também era trazer esse resultado, foi o Brasil apresentando uma NDC bastante ambiciosa para, né, a próxima divulgação de números. Então, o Brasil se comprometendo com uma redução muito grande de desmatamento, por exemplo, e que é, claro, fundamental. Mas não vimos, vamos dizer, uma apresentação de como isso vai ser alcançado. O Brasil trouxe algo também interessante, que foi a apresentação da BIP, né, da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e Transformação Ecológica. Essa plataforma se concentra em alguns aspectos, e só falando rapidamente, 3 deles, que, a meu ver, são bem relevantes: a questão das soluções baseadas na natureza e a bioeconomia como uma alternativa. O Reinaldo falou da emergência climática. Eu escrevi um trabalho recentemente que ainda não está publicado, mas será em breve publicado pela Springer, e eu já trato como emergência ambiental, no sentido de conectar as questões climáticas com as soluções baseadas na natureza. Ou seja, já ultrapassou a agenda do clima, né? Nós estamos trabalhando também nas soluções baseadas na natureza. A BIP também trouxe a questão do papel da indústria e da mobilidade, falando em descarbonização de setores. Isso é muito importante. Aqui no estado de São Paulo, a CETESB já faz esse acompanhamento há bastante tempo em indústria de cimento, por exemplo, né? Então, alguns setores já são obrigados a reportar as emissões. E também a questão de energia, que aqui vai englobar a energia eólica, solar, o hidrogênio de baixo carbono. É um dos trabalhos que nós temos hoje num dos centros de pesquisa da USP, a produção de hidrogênio a partir de etanol. E, ao final da COP, nós tivemos um acordo
para um financiamento de 300 bilhões de dólares até 2035, dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento, mas foi decepcionante o resultado, né? Ele ficou muito aquém daquilo que nós esperávamos. Por quê? Primeiro, o valor teria que ser da ordem de trilhões e não de bilhões, então ele é um valor insuficiente, mas também não deixa claro que vem de fontes públicas. E, quando sai das fontes públicas, a gente sabe que não é a fundo perdido. Então, esse será, sim, um problema para que os países possam avançar naquilo que é necessário. Então, a gente pode dizer que essa COP terminou com resultados pífios, em especial para um aspecto, a meu ver, que é a justiça climática. Nós trabalhamos para uma maior justiça climática. E aí entra a questão das cidades. Nós temos cenários claros hoje, mas temos alguns desafios que precisam ser enfrentados, né? Então, primeiro é o aquecimento em si. Aqui a gente tem os dados mostrando como a temperatura vem subindo. Esses slides que eu estou apresentando, eles são slides produzidos pela pós-doc, que trabalha comigo no programa USP Sustain. Então, ela é especialista na questão de construção de cidades resilientes, e foi a partir desse trabalho que nós fizemos essa apresentação, né? Então, a cada dia, 115 pessoas perderam as vidas nos últimos 50 anos por desastres ligados à questão climática. Eu acho que o nosso foco, olhando para a COP30, tem que ser nessa linha das cidades também. Por quê? Mais de 84% da população brasileira está em cidades. Então, nós não podemos esquecer essa realidade. E um outro ponto que me parece bem importante é que nós temos dados relativos aos hotspots para vulnerabilidade urbana e desastres no Brasil. Então, a gente consegue mapear, né, onde estão, vamos dizer, as inundações, enxurradas, alagamentos, os deslizamentos de terra e a própria vulnerabilidade urbana. Então, com esses dados, nós podemos, né, pensar aí em alternativas para que essa agenda climática e para aquilo que nós vamos trabalhar. Vocês sabem que a COP é uma agenda da ONU, não é uma agenda do Brasil. Ela acontece no Brasil, mas não é uma agenda do Brasil. Mas é claro que ela vai ter espaço para essas discussões, né, que têm a ver com a nossa realidade. Por isso, né, nós temos aí uma emergência climática nas nossas cidades. E eu estou trazendo esse aspecto porque eu sei que nós vamos ter depois um tempinho para discutir, então eu vou passar rapidamente, né, mostrando a nossa realidade. Como eu falei, mais de 85% da população em áreas urbanas. Então, o que acontece, né? 60% da infraestrutura urbana prevista até 2050 ainda precisa ser construída. E essa é a realidade do Brasil. É também uma realidade que se repete em outros países que são países em desenvolvimento e que, portanto, né, vão ter aí uma necessidade de algo semelhante ao que nós precisamos no caso brasileiro. Opa, desculpem. Então, o problema dessa vulnerabilidade é que, justamente, ela tem uma interface com direitos humanos. Quando nós falamos em justiça climática, nós percebemos que esses efeitos eles não são igualmente distribuídos, o que significa que nem todas as pessoas e nem todos os lugares vão sofrer da mesma forma. Eu lembro, no período das enchentes agora do Rio Grande do Sul, que eu falei com um colega juiz lá, e então, olha, como que está a situação e tudo mais, e aí ele falou, tá, não, eu estou tranquilo, eu estou aqui na minha casa da praia. Então, a gente percebe que isso é bem diferente, dependendo, né, vamos dizer assim, das pessoas ali, da situação das pessoas. Então, essas desigualdades pela relações de gênero, etnia, faixa etária, cor, raça e renda, vão dar efeitos diferentes em termos de vulnerabilidades. E, quando nós falamos em justiça climática, nós estamos totalmente dentro da agenda dos ODS. Porque você tem ali questões de combate à pobreza, questões de educação,
né? Se a gente comparar com os objetivos do milênio, não é mais dar educação, é dar educação de qualidade. Nós estamos longe desse aspecto, no nosso caso, né? Eu tive o prazer e a honra de participar do lançamento dos ODS na ONU, representando os governos subnacionais em nível mundial. E foi minha fala do papel do governo local, né, lá, à época. E é isso, né, o governo local é quem está mais próximo da realidade das pessoas. Então, o desafio ele é muito grande, porque ele é multinível, ele é multidimensional, os agentes também são diferentes, os setores, os saberes que nós vamos precisar empregar. Então, esses elementos todos eles vão refletir naquilo que nós precisamos pensar em termos de COP30. A USP, como USP, deve ter um hub durante o período todo da COP em Belém, com eventos, né, e discussões durante todos os dias, mas, enfim, nós precisamos também nos unir com outros agentes para ocupar esses espaços e trazer as discussões que são necessárias, né? A própria governança climática é uma tarefa complexa, porque nós temos que olhar pelos níveis de governança, pelos setores envolvidos, a sociedade, os segmentos sociais e também os diferentes tipos de conhecimento necessários aqui, né? Então, será que as nossas cidades estão respondendo às mudanças climáticas? Né? Falando em adaptação e mitigação. Então, aqui nós temos alguns dados mostrando, né, onde nós já temos, por exemplo, políticas municipais voltadas para isso, são 9. Imaginem né, a dimensão aqui do Brasil e como nós vamos ter que trabalhar muito ainda em mitigação e adaptação, né? Então, a gente tem 3 planos de adaptação hoje, que começaram ali a partir de 2016, e depois, a partir de 2020, nós conseguimos avançar um pouco mais, 22 planos de adaptação. A gente já coloca que isso é insuficiente para a realidade do Brasil, quando foi falado aqui a questão da praia, por exemplo, né, e como as regiões de litoral são afetadas. Tá? Então, as nossas cidades elas vão ter que adotar medidas para adaptação, vão ter que aumentar a resiliência, né? Então, há necessidade de um grande planejamento. E entram aqui profissionais de diversas áreas, né? Eu sou professora do Direito, do Largo São Francisco, mas são muitas as áreas aqui envolvidas, né? Por exemplo, apenas 8 cidades costeiras possuem planos de adaptação, né? Nós falamos aqui no aumento do nível do mar, já dá para pensar como nós podemos trabalhar isso. E essa pós-doc, então, ela fez um trabalho para a replicabilidade do projeto Municípios Paulistas Resilientes em nível federal. O nosso pós-doc USP Sustentabilidade ele foi focado em ter soluções para políticas públicas. Então, até o reitor, falando com os pesquisadores, disse: eu não quero saber quantos papers vocês vão publicar, eu quero saber quais os problemas estão sendo resolvidos. Uma coisa bem inovadora. Tá? E aí, obviamente, né, a gente já tem uma legislação, mas os planos precisam ser implementados. Estou correndo aqui para terminar com uma coisa que a USP está fazendo hoje, que é muito interessante. Esse aqui é o último slide, é a imagem do nosso biodigestor, que foi um projeto feito na cidade universitária. Ele é um biodigestor para resíduos orgânicos dos restaurantes da USP, mas com capacidade para atender o município de São Paulo. Então, só para falar de resíduos, né, 50% dos nossos resíduos são orgânicos. Se a gente consegue transformar em energia, você tem um impacto positivo nessa agenda climática e também na vida útil dos aterros. Então, aqui é um dos nossos projetos, mas, enfim, amanhã nós estamos lançando um novo centro de pesquisa na USP, essa era a notícia que eu dizia para vocês, um centro de pesquisa e inovação em clima e sustentabilidade, com foco grande em economia circular, em questões climáticas macro para cidades. É um centro
ligado à reitoria, com verbas expressivas já conquistadas junto ao setor privado. A gente começa já com um patamar de 7 milhões de reais para início das pesquisas e, obviamente, aberto a quem tiver interesse. Nós devemos lançar editais para pós-doc, doutorado, mestrado, todos os níveis de atuação nessa linha das soluções, como é o caso do biodigestor. Então, eu acho que assim, essa fica o meu último slide. Eu coloco aqui, inclusive, o nome da nossa pesquisadora da USP, né? Quem quiser falar com ela sobre o projeto e a construção de cidades resilientes, ela está terminando um guia para a construção de cidades resilientes e passa por soluções como essa que eu apresentei, que estão no âmbito da universidade. A universidade conectando com o setor privado. Eu acho que a minha principal mensagem seria essa: nós não podemos ter um olhar somente da pesquisa teórica, nós temos que trazer as soluções em conjunto com o setor privado, que é quem está no dia a dia também desses temas. Tá bom? Eu deixei só aqui o e-mail da Fabiana, mas, se alguém quiser falar comigo também, patricia.iglesias@usp.br. Bem, eu agradeço pela oportunidade, fico aqui à disposição para falarmos no final. Obrigada. Parabéns, Patrícia, pelo trabalho, pela atuação da USP, pelos novos projetos fundamentais, né, para a gente conseguir avançar. E você falou muito da questão das cidades, né? Poucos planos de adaptação, poucos momentos em que a gente tem, efetivamente, um trabalho voltado para a resiliência, para a mitigação, para o enfrentamento de todo o problema que a gente está tendo. Nós tivemos eleições municipais agora, né? Quem ouviu falar nas campanhas, seja alguns vereadores, sem dúvida, inclusive no que eu votei, falando do assunto, mas os candidatos à prefeitura, né, das cidades brasileiras, quantos que efetivamente acabaram falando da questão climática como se fosse algo absolutamente insignificante? Não, vamos cuidar só de outras coisas. Todas as coisas, tudo, quando você fala de saúde, quando você fala de habitação, quando você fala de educação, perpassa pela questão climática. Se os problemas se agravarem, todas essas questões elas vão estar altamente prejudicadas em qualquer plano que um prefeito possa ter. Então, passado o jeito que passou, ou seja, a falta ainda de perspectiva, de entendimento da importância do tema, é algo assim que é estarrecedor diante de tudo que aconteceu, e exatamente o exemplo muito recente do Rio Grande do Sul, além de outros que a gente tem aí para poder levantar aí, seja no Brasil ou fora do Brasil, de eventos extremos que estão trazendo consequências enormes, né? A Patrícia também falou mais de cidades, sem dúvida, mas ela mostrou muitas imagens mostrando a situação de pessoas, da questão de refugiados também. E o Acnur, né, Camila, faz um trabalho específico e tem números importantes. Refugiados, a gente sabe que refugiados existem em muitas situações, por guerra, por problemas que não são necessariamente climáticos, mas nos últimos tempos eles têm aumentado exponencialmente, né? Se tinha problema, por exemplo, com minorias, com populações sendo afetadas por questões geopolíticas, hoje a questão climática passou a ser um determinante muito importante. Por favor, Camila. Obrigada. Deixa eu só voltar aqui, que a apresentação veio para o... Pronto. Vou levantar também. Bom, primeiro, obrigada ao convite. Sim. Obrigada, professora. O convite da Abraps ao Acnur. Fico muito feliz de poder estar presente e trazer o tema dos refugiados nesse contexto. Cumprimentar o Reinaldo, a professora Patrícia, a Marta. O Acnur, então, a Agência da ONU para Refugiados, é uma organização que já tem mais de 70 anos, foi criada, deixa eu só botar meu tempo aqui para não perder, no contexto
pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo com o fim da guerra, infelizmente havia a situação de que as pessoas não podiam retornar aos seus países em segurança, e foi criado o Acnur com um mandato de 3 anos, para ser o guardião da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. Mas, infelizmente, como eu vou mostrar daqui a pouco, a situação do deslocamento forçado em todo o mundo só foi se agravando ao longo dos anos. Hoje, nós temos uma sede em Brasília e escritórios de campo em outros estados, como aqui em São Paulo, temos uma equipe de 15 pessoas aqui, e escritório em Roraima, em 2 cidades, Boa Vista e Pacaraima, no Amazonas, e Belém do Pará, e parceiros em muitas outras cidades do Brasil. Quando eu falo parceiros, são organizações da sociedade civil que trabalham no atendimento às pessoas refugiadas, e, além dessas parcerias com a sociedade civil, a gente trabalha muito com o poder público também. Esse tema das cidades super prioritário. Então, foi super interessante para mim ver a apresentação da professora Patrícia, porque a gente está justamente nesse momento de trabalhar com municípios e com governos estaduais para planos e políticas locais nesse tema de refúgio e imigração, e que precisam ter essa intersectorialidade que muitas vezes não existe, né? Como a professora falou, a questão da justiça climática vai tocar o nosso tema aqui muito de perto. Então, quando a gente fala em pessoas refugiadas, especificamente, são pessoas que não podem voltar a seus países. Então, existe um princípio de não devolução dessas pessoas a seus países de origem, porque há um risco. Muitas vezes, essa pessoa deixou o país por uma questão de guerra, de um conflito, ou porque ela faz parte de algum grupo que, de acordo com a Convenção da ONU, tem um fundado temor de perseguição por sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. E tem como característica ela ter cruzado uma fronteira internacional. Quando a pessoa ainda está dentro do seu país, ainda que ela tenha se deslocado por razões muito parecidas à de uma pessoa refugiada, ela não é chamada refugiada, mas é um deslocado interno. Isso é muito comum. Então, geralmente, quando um país está em um momento de guerra, o número de deslocados internos tende a ser ainda maior do que o número de pessoas refugiadas. E o número de pessoas refugiadas que está em países muito próximos ao de origem costuma ser a regra. Então, a pessoa, muitas vezes, primeiro vira uma deslocada interna, algumas delas conseguem cruzar uma fronteira, geralmente para um país vizinho, justamente porque é um deslocamento não planejado, num contexto super complicado. E, quando a gente olha para os dados de deslocamento forçado em todo o mundo, a gente vê um aumento que, a cada ano, vem se agravando cada vez mais. Então, o Acnur publica, todos os anos, um relatório que chama Tendências Globais, no dia 20 de junho, que é o Dia Mundial do Refugiado, e o que a gente vê é essa realidade. 2014, 59 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. 2024, 122 milhões de pessoas. E, quando a gente olha para quem são essas pessoas refugiadas, 75% elas estão vivendo em países de baixa e média renda. São pessoas de países como Venezuela, aqui, que é o mais perto da gente, né? Refugiados e imigrantes da Venezuela, Sudão do Sul, Síria, Ucrânia, Afeganistão. E, quando a gente olha, a gente tem tanto realidades que já têm 10 anos de deslocamento ou mais. O Afeganistão já tem décadas que as pessoas vivem como refugiadas. E isso também não é algo linear. A pessoa pode se tornar refugiada, ela, às vezes, volta para o país dela, às vezes, ela precisa se tornar refugiada de novo. É o caso de muitos afegãos, por exemplo. E outros países que também já estão, ou já tem mais de uma década, eu estou completando uma década. E, geralmente, como eu mencionei, os países que recebem são países vizinhos. Então, a gente tem, por exemplo, o Paquistão, que recentemente teve a questão das enchentes, que quase 3/4 do país foi atingido. É um dos maiores países em termos de acolhida de pessoas refugiadas, principalmente do Afeganistão. Então, o tema da emergência climática ele tem tudo a ver com o tema de pessoas refugiadas. Esse slide ele vem do relatório Tendências Globais, que justamente mostra que, até o fim de 2023,
3/4 das pessoas forçadas a se deslocar viviam em países de alta ou extrema exposição a riscos relacionados ao clima. Quase 50% de todas elas viviam em países onde estavam expostas a conflitos e riscos relacionados ao clima. Então, a gente percebe a interseção dos dois temas de maneira muito forte. Aqui, trazendo para o contexto da América Latina, que temos essa previsão do Banco Mundial de que até 2050, 17 milhões de pessoas se deslocarão dentro dos seus países, devido às mudanças climáticas. Os círculos representam justamente a presença de pessoas em deslocamento forçado. E eu vou passar um pouquinho, mas a mensagem principal é justamente as mudanças climáticas multiplicam as vulnerabilidades. Então, elas se somam em todas as etapas do deslocamento. No país de origem, elas vão agravar um contexto que já é difícil, que pode ser um contexto que já tem um conflito, por exemplo, e a questão climática vai tornar essa realidade ainda mais desafiadora. No processo de saída desse país, da mesma forma, e muitas vezes isso vai afetar a acolhida dessa pessoa em um país de refúgio. Então, em um país de asilo. Então, como eu falei, a realidade do Paquistão pode ser um exemplo de tantos outros países que acolhem pessoas refugiadas. Eu vou, daqui a pouco, comentar a situação aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde também tem a presença de pessoas refugiadas que viviam ali, né? Então, trazendo um pouco desse contexto. Quando aconteceram as enchentes no Rio Grande do Sul, nós já trabalhávamos localmente com parceiros, então, da sociedade civil, Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, e as aldeias infantis, que têm presença no local, já são parceiros de longa data do Acnur. E, naquele momento, foi tomada a decisão também de abertura de um escritório emergencial nosso lá. Qual era o contexto? O Acnur trabalha com emergências no mundo todo. Nós estamos em 130 países, mais de 130 países de todo o mundo, e o que nós sabemos fazer melhor é justamente atuar numa emergência. Como montar um abrigamento emergencial para milhares de pessoas, como fazer com que seja prestada assistência a essas pessoas no momento de crise. Então, até mesmo aqui no Brasil, nós estamos trabalhando com o governo federal já desde 2018 na Operação Acolhida. Então, há abrigos que hoje têm mais de 2.000 pessoas, no estado de Roraima, por exemplo, e em outros países ainda uma realidade ainda maior. Quando houve, então, essa situação no Rio Grande do Sul, nós trouxemos uma equipe, uma coordenadora muito experiente, que ela, antes do Brasil, esteve em países como a Ucrânia, e trabalha já em emergências durante mais de 20 anos, é uma brasileira, e as equipes dos escritórios aqui do Brasil foram deslocadas para apoiar e montar um escritório de emergência no Rio Grande do Sul. Aqui, trazendo um pouco dos dados, mas todos já conhecemos, né, mais de 2 milhões de pessoas afetadas, e havia uma estimativa de 43.000 pessoas refugiadas. Nesse contexto, a atuação da gente foi um pouco diferente, porque não fazia sentido trabalhar apenas com pessoas refugiadas. Toda a população estava sendo afetada. Então, o nosso trabalho foi muito em conjunto com o poder público para apoiar, porque ali foram montados vários espaços emergenciais de acolhida, por exemplo, mas que eram universidades, espaços como esse. Então, assim, que não eram espaços preparados para receber uma população. Então, nós demos todo o apoio ao governo no sentido de como pensar esses espaços, como organizar esse momento da assistência, e também olhando para as pessoas refugiadas em suas vulnerabilidades. 67% dessa população eram pessoas venezuelanas, mas também pessoas haitianas, cubanas. Uma coisa que é importante destacar, no Brasil, a gente tem uma característica de ter uma diversidade muito grande de nacionalidades de pessoas refugiadas. Então, são mais de 90 nacionalidades reconhecidas pelo Comitê Nacional para Refugiados.
Embora haja uma maioria de pessoas venezuelanas, justamente porque é um país vizinho ao nosso, nós temos essa característica. E o que a gente viu nesse contexto foi uma dificuldade mesmo de chegar até as pessoas. Algumas pessoas não estavam nem cadastradas no Cade Único porque elas tinham uma vida muito estável antes da emergência do Rio Grande do Sul. Então, tinham um emprego, elas não faziam parte do critério do Cade Único, mas, no momento da emergência, foram atingidas. Então, foi feito todo esse trabalho de também encontrar essas pessoas, como prestar assistência e como garantir que essas pessoas estavam tendo acesso às políticas públicas. Então, justamente esse trabalho, né, da equipe de emergência em campo, a parceria com a sociedade civil, doação de itens não é limitíssimo, e envio dessas casinhas que o Acnur utiliza no mundo inteiro quando vai fazer o abrigamento emergencial, porque elas são casas modulares, podem ser adaptadas a diversos tamanhos. E, então, como eu falei, né, a crise climática é uma crise humana. Como você a vivencia depende de quem você é e onde você vive. Nós acabamos de lançar esse relatório na COP, que chama Sem Escapatória, que é justamente para tratar desse tema de como as mudanças climáticas elas vão se somar, vão se sobrepor aos conflitos armados, como elas se relacionam com o deslocamento de pessoas. Então, convido vocês a conhecerem nosso relatório, que tem alguns dados como esses, né? 3 em cada 4 pessoas vivem deslocadas à força, vivem em países com exposição alta a extrema perigos, e fala muito também de como esses países que são mais atingidos, que mais recebem pessoas refugiadas, que mais estão relacionados a esse contexto, são países também que recebem pouco financiamento no contexto da emergência climática. E o relatório traz essa mensagem muito forte de precisamos proteger as pessoas deslocadas, acelerar a redução de emissões de carbono, investir olhando também para o contexto desses países e não esquecer essa dimensão das pessoas refugiadas. Muitas vezes é um tema que acaba não tendo tanta visibilidade. É uma população no Brasil que, em termos numéricos, ela não vai chamar tanta atenção. Então, a gente está falando de 700 mil pessoas, mais ou menos, em situação de deslocamento forçado. No Brasil, numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, numericamente, ela é pequena. Isso faz com que, muitas vezes, ela seja esquecida. Então, é muito importante que esses planos eles contemplem todos os planos locais, nível federal, contemplem essa população e que também os planos voltados para a nossa população olhem para esse aspecto climático. Com isso, eu vou encerrando aqui mais um. E agradeço. Aqui tem o meu e-mail, fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Camila. Bom, o trabalho da Acnur ele é histórico já, tem uma importância fundamental nesse tratamento de todas essas vulnerabilidades da população humana, né, da humanidade. E essa questão climática só trouxe um agravamento de problemas já existentes, né? Nós já tínhamos todos esses problemas de vulnerabilidade, de precariedade, só que o problema foi agravado, e a tendência é que se agrave ainda mais. Eu já trabalho nessa área desde a época do Greenpeace, há 22 anos na área ambiental. Então, o que se falava muito no passado era que era uma questão assim, não, outros problemas são mais importantes. Não, a gente tem que cuidar, tem que ter uma creche, tem que ter educação, tem que ter o posto de saúde, né? Então, a questão de plantar árvore, fazer coisas aí para a natureza são bastante secundárias. Hoje a gente vê que todos esses problemas, como o Acnur registra, né, eles são potencializados, né? E quem são os principais prejudicados são os mais pobres. Então, se antes as populações que são já menos favorecidas historicamente imaginavam, não, essa questão de climática, sustentabilidade, meio ambiente, isso é coisa de classe média para cima, né? Não é um problema de todos. Nós, pobres, temos outras
prioridades. A gente vê que não. Realmente, neste momento, é uma questão que atinge a todos e, portanto, todos têm que fazer parte da solução. E o que a gente tem visto, né, Patrícia, desde da minha participação, quando eu participei da COP15 em Copenhague, ainda no ano de 2009, é que a gente pensa assim, bom, uma conferência climática, ela é feita, ela tem que ser discutida pelos países, né? Então, vão lá as lideranças, então, cada país tem que fazer as suas ações, criar políticas públicas que possam fazer frente à questão climática e mudar um pouco a realidade. E aí a gente começou a perceber que, a cada COP, você via a participação de mais empresas. E aí cai a ficha da gente de entender o seguinte, bom, claro que o governo da China tomando alguma iniciativa é fundamental, Estados Unidos, governo brasileiro, qualquer país que tome as medidas internas, é muito importante. Agora, vamos imaginar que existem conglomerados multinacionais que têm uma capilaridade no mundo todo, ou praticamente no mundo todo, grandes empresas que têm efetivamente que participar desse processo, porque quando elas fazem ações, quando ela, por exemplo, a minha empresa, que é uma grande indústria que atua no mundo inteiro, eu vou fazer uma transição energética, eu vou parar de usar combustível fóssil e vou começar a usar energia limpa e renovável. Olha o impacto que isso causa, né, no mundo inteiro. Portanto, além de países, além de, claro, da sociedade civil, que é fundamental participar, o setor privado tem um protagonismo fundamental para que, efetivamente, as mudanças sejam possíveis. Então, todos têm que fazer parte desse cenário. E aí eu gostaria de pedir para a Marta, que vai falar um pouco sobre a questão do setor privado mesmo, nesse apoio a um processo possível de transformação no caminho de a gente ser mais sustentável. Por favor, Marta. Obrigada, Reinaldo. Bom dia, pessoal. Meu nome, então, eu sou a Marta. Obrigada. Eu sou da Fundamento, grupo de comunicação, e lá na Fundamento a gente tem uma divisão, que é a Fundamento Análises, que faz pesquisas. E o que eu trouxe aqui hoje de manhã é uma dessas pesquisas que a gente começou, já é a segunda dessa série. Então, esse é o conteúdo da minha apresentação aqui de 10 minutos. Eu queria agradecer imensamente à Abraps pelo convite, pela oportunidade, pela iniciativa de juntar esse painel e toda a programação que eu vi que vai acontecer durante o dia. Então, parabéns aí pela iniciativa e eu espero contribuir com esse debate. Bom, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que, como eu disse, a gente começou fazendo no ano passado em relação à COP28. E o principal objetivo dela é entender como é que as empresas se preparam e se relacionam com a COP. Porque a gente vê nas empresas o crescimento do discurso de sustentabilidade, uma ampliação de cargos e vagas e áreas de ESG, mas ficou essa curiosidade em relação a gente, esse é o nosso universo, o universo corporativo, o universo das empresas. Tá, como é que, então, as empresas se interrelacionam com o debate climático global que culmina com a COP, né? E como é que elas se preparam para as consequências e para as tomadas de decisão nesse debate. Esse ano, a gente ouviu 518 executivos que são atuantes nessa área que a gente chama de ASG. O período aí de tomada, ela começou no final de setembro, né, em outubro, e foi até o final da COP. Então, ele cobriu o período da COP e índice de confiança de 95%, com margem de erro de 5%. Como a gente tem pouco tempo, eu vou me focar aqui nos resultados, mas acho que é importante, só talvez um dado, mais de 70% dessas empresas são empresas nacionais e 33% são empresas de grande porte, com uma receita de mais de 300 milhões ao ano. Bom,
Um pouquinho, então, vou começar falando das impressões dessas empresas sobre a COP. A primeira pergunta é uma pergunta genérica, se a sua empresa já enviou algum representante para alguma COP, e aí você vê uma boa notícia, você vê que 9% disseram que sim, 9% desse universo ouvido no ano passado disse que já tinha enviado algum representante à COP. E esse número praticamente quase dobrou, né? Foi 17% esse ano. Então, assim, isso a gente vai ver alguns índices de aumento de envolvimento com a COP, que eu acho que são interessantes. Na COP28, então, em relação à COP28, essa pergunta foi feita. Você já participou de alguma forma na COP28? 14% disseram que sim, participaram da COP28. Então, a primeira pergunta é qualquer COP, a segunda pergunta é em relação à COP28. E aqui é interessante porque, antes da COP28, no ano passado, 20% disseram que tinham intenção de participar, mas só 14% dessa amostra participou. De que forma que a sua empresa participou da COP28? A maior parte das empresas, 44%, enviou representantes como audiência, então, para ouvir os debates, as palestras. 26% dessas empresas foram palestrantes, foram debatedores, ou seja, tiveram um protagonismo um pouco maior, e 7% das empresas foi expor produtos e serviços nessa COP28. Ainda falando de COP28, como é que você avalia a COP28? 30% das empresas dizem que a COP28 foi positiva. Agora, que interessante, uma interlocução que eu queria fazer, se você olhar ali no gráfico de pizza menorzinho, antes da COP28, 55% tinham expectativa positiva. Depois da COP28, 30% avaliam como positiva. E é interessante, porque até estava comentando com o Reinaldo antes, eu também, acompanhando COP assim, ao longo dos últimos anos, eu sempre vejo isso. O pós-COP sempre é um pouquinho decepcionante, né? Assim, as empresas voltam, as expectativas são sempre maiores do que o que, em geral, é obtido. Eu acho que a gente vê isso refletido aqui, depois a gente até pode comentar. 26% viu a COP28 como negativa, sem nenhum resultado concreto, e 45% não sabe avaliar, talvez até porque não tenha ido, como a gente viu, né? Ainda falando, por último, de COP28, 36% avalia como positiva a participação do Brasil. Então, isso eu acho que é um dado também interessante de percepção, porque aqui a gente está sempre falando de percepção, né? No slide anterior, eu vou até voltar, a avaliação da COP em si é de 30%, mas a avaliação do Brasil na COP é maior. Então, é como se o Brasil tivesse... E, assim, as expectativas das empresas em relação ao protagonismo do Brasil é sempre uma expectativa positiva alta, muito alta. E aqui, essa é a percepção de que o Brasil esteve acima, na verdade, do que a percepção do evento como um todo. Falando agora de COP29, antes da COP, a sua empresa vai enviar ou enviou algum representante, 14% sim, enviaremos um ou mais representantes para ouvir, para participar só como ouvintes, 2% a empresa participará como expositora e 6% a empresa participará como convidada em palestras e debates na programação. 76% das empresas não enviaram representantes para a COP29. Isso, na amostra ouvida no ano anterior, em relação à amostra ouvida no ano anterior, é um aumento de não participação. Pode ter 1000 explicações para isso, né? Acho que, inclusive, as expectativas em relação a essa COP de Baku pode ter interferido nessa mudança de percentual. Se a sua empresa está participando, essa participação ela é uma participação só da empresa, ou a empresa vai em parceria, e, assim, acho que é interessante, né, porque 17% vão só com a empresa, mas tem uma participação grande, 10% vão com iniciativas de parceria com entidades e com associações, né? Sua empresa está realizando alguma ação preparatória, que a gente queria saber se os profissionais estavam fazendo alguma coisa dentro das empresas em relação à COP. E aí você vê que os profissionais costumam fazer
palestras e eventos internos para a conscientização do público interno, projetos e estudos para eventuais adequações pós-COP, e essas duas são as principais ações internas que os profissionais fazem dentro das organizações. E aí, falando em relação às duas COPs, a gente vê que existe uma expectativa positiva existiu uma expectativa mais positiva em relação à COP28 do que à COP29. E aqui eu acho que é um dado que chama bastante atenção, que impacto direto a COP pode ter nas operações da sua empresa. 25% dos profissionais dizem que eles imaginam que será necessário se adaptar a empresa para medidas que venham a ser tomadas na COP. Mas, logo embaixo, gente, 24% dos profissionais acham que nenhum impacto das decisões da COP pode afetar a empresa. Então, isso eu acho que assim chama um pouco a atenção, né, em relação a quão distante alguns profissionais, apesar de serem profissionais da área, porque a gente está falando com profissionais que são profissionais da área de ASG, ou GISMA, eu gostei desse termo, não se associam ao impacto gerado por uma COP. Aqui, que impacto objetivo a COP pode ter nas operações da sua empresa? Novas regulamentações ambientais, 38%, e novas metas de descarbonização e redução de gases de efeito de estufa, 36%. Mudanças no processo produtivo, 21%, desculpa. Em que áreas você espera que as deliberações dos governantes tragam resultados mais concretos? Formulação de estratégias de adaptação climática. Aqui, eu não vou ler, até porque eu estou encerrando já, mas eu queria só chamar a atenção para um dado, que se há uma mudança de um ano para o outro, é que estratégias para garantir a floresta em pé saiu de lá de baixo, como último impacto, para o terceiro. Então, saiu de 31% para 47% na percepção dos profissionais. Você acha que o Brasil desempenhará um papel importante? Como a gente já tinha visto, sempre há uma expectativa muito positiva em relação ao protagonismo do Brasil. E a sua empresa planeja participar da COP30, que acontece no Brasil. Aí, vamos lá. Em 2028, 25% das empresas... Perdão. Em 2023, 25% das empresas achavam que elas iam participar, e esse percentual aumentou consideravelmente para 31% das empresas ouvidas. Então, isso eu acho que é muito interessante. Convivendo com as empresas, uma coisa que a gente percebe é que as empresas querem, mas não sabem como participar. Então, acho que aqui tem um espaço bastante interessante de atuação, né, da Abrapes e de outros profissionais do setor, porque muita gente ainda não sabe como participar dentro das empresas. E, assim, 32% ainda estão definindo como vão participar. Então, está em aberto. Tem um desejo, mas não sabem como. E, se você acredita que a COP no Brasil permitirá a participação mais efetiva do país nas deliberações, 70% acredita que sim. Bom, eu acho que eu já fui passando as conclusões aqui no meio do nosso bate-papo, então eu vou encerrar direto. Se vocês quiserem baixar o relatório completo, esse é o endereço, fiquem à disposição. E obrigada aqui por esse espaço, vou sentar para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Bom, a gente vê que ainda o setor privado ainda precisa cair a ficha, né? Porque é impressionante, né? 24% acreditam que não vai afetar nada, seja de recursos naturais, seja questão energética, seja os seus clientes, seus parceiros, seus stakeholders, né, não vão ser afetados, o negócio vai continuar igual como sempre foi. É algo, né, como eu falei no início, que era uma das questões que as coisas não podem continuar sendo feitas da mesma maneira. Muita coisa precisa mudar, principalmente a parte comportamental, né? Não só do cidadão especificamente na forma dele consumir, mas também a maneira como as empresas se relacionam com os recursos e com
os seus parceiros e clientes, né? As coisas precisam mudar. Em geral, Marta, as empresas são grandes empresas, né, com ESG? 33% da amostra é considerado pela classificação brasileira grande porte, acima de 300 milhões de faturamento e acima de 500 funcionários empregados. Perfeito, muito obrigado, Marta. Eu gostaria de fazer uma rodada aqui de perguntas para as nossas convidadas aqui, principalmente sobre a expectativa que nós temos em relação à COP30, né? A Patrícia destacou uma coisa importante, que a gente tem que ter a noção de que não é uma COP brasileira, né? Nós somos sede de uma conferência que vai ser feita no Brasil, mas ela é internacional. Como uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo vendo para o Brasil, ela não é uma COP do Brasil, não é uma Copa do Brasil. A COP também. Só que, obviamente, o fato de ser na floresta amazônica tem um significado fantástico. Tem muita gente, inclusive, Patrícia, Camila e Marta, em outros eventos que eu participei, falava assim, não deveria nem estar sendo feito na floresta amazônica, que é uma hipocrisia, não deveria ser feito aqui porque é conversa mole. Bom, se a gente partir desse pressuposto, eu acho que, na minha opinião, é uma coisa mais complicada. Eu acho que a gente não pode pensar dessa maneira, e sim como uma oportunidade, mas eu gostaria de ouvi-las também, quais são as suas expectativas. Por favor, Patrícia. Bom, eu acho, sobre esse comentário, né, fica interessante nós falarmos que não pode acontecer aqui na floresta amazônica, sendo que as duas últimas aconteceram em países intensivos em petróleo, né, e combustíveis fósseis de uma forma geral. Então, me parece que é muito mais difícil justificar as duas últimas. É mais hipócrita, né? Do que... muito embora esses países estejam se voltando para essa agenda, né? Nós tivemos, por exemplo, na COP em Dubai, a USP fez uma cooperação tanto com a Universidade de Sharjah quanto com a de Abu Dhabi, porque eles estão muito interessados nessas questões do hidrogênio e, enfim, de outras alternativas energéticas. Então, eu penso que nunca é perdido estar num determinado local. Cada um tem a sua característica própria. E aqui, no nosso caso, obviamente, vai chamar mais atenção para as questões das soluções baseadas na natureza. Se nós olharmos o Brasil com uma lei de mercado de carbono regulado que está para ser sancionada, né, nós temos ali um espaço muito grande e sabemos que a maior parte dos nossos clientes, entre aspas, serão de outros países. Então, a meu ver, me parece bastante positivo. Acho que a discussão é sobre a infraestrutura, dificuldades, enfim, do local, que acho que isso realmente nós vamos enfrentar, não adianta dizer que não, né? Mas eu vejo como uma expectativa positiva para as questões voltadas para a natureza. A COP do clima ela sempre tem mais peso do que a COP de diversidade biológica, mas a gente viu que a COP de diversidade biológica esse ano trouxe alguns avanços. Então, acho que também o positivo é juntar essas agendas. E, se me permite um comentário sobre o setor privado, a meu ver, nós temos que trabalhar não com comando e controle, mas construindo soluções conjuntas com o setor privado. E eu tenho um exemplo que eu acho que é o mais relevante em termos de região sudeste e do estado de São Paulo, que foi a agenda para eliminação da queima da palha da cana, que ela começou em 2007, construída em conjunto, a gente tinha prazo até 2031 para fazer a eliminação, nós conseguimos reduzir, ou melhor, atingir o objetivo muito antes. Então, hoje, em São Paulo, vamos dizer, em 2007, nós tínhamos 1,6 milhão de hectares de queima autorizada no Estado, hoje nós temos 0,01% do volume original. Se a gente olhar isso para a agenda do clima, em termos de uma comparação, para ficar mais claro, isso significa menos 163 mil ônibus circulando em cidade durante um ano. Então, o resultado é muito positivo. Por quê? Porque se mostrou para o setor privado que, para que ele estivesse bem, para comercializar, exportar, atuar em outros países, ele tinha que cumprir essa agenda.
Então, existem formas de construir soluções. E eu, da minha experiência presidindo a CETESB, em especial, eu vejo que é muito melhor trabalhar construindo soluções viáveis do que impor, às vezes, obrigações que não são possíveis de ser realizadas e a agenda cai no descrédito. Então, eu foco muito em nós trazermos mais o setor privado para não só para a COP, mas para soluções, né? O setor que tem aí tecnologia, tem conhecimento, e casando isso com a universidade e com os governos, eu acredito que nós possamos ter avanços. Muito obrigado, Patrícia. Camila, dentro dessa mesma conversa sobre a questão da COP30, a gente tem a questão dos refugiados, que estão aqui do lado, né? Ou seja, nós vamos estar na floresta amazônica, em 2 países que têm uma questão de refugiados muito forte, que são a Venezuela e a Colômbia, mas principalmente a Venezuela, no caso brasileiro, que estão vindo bastante para o país, né? Você acredita que esse tema vai estar mais forte na COP, em função de estar sendo realizada na Amazônia? Acredito que sim. A gente tem, inclusive, o escritório em Belém há mais de 5 anos. Foi aberto pela presença de refugiados indígenas. Nós temos 10.000 pessoas refugiadas indígenas venezuelanas aqui no Brasil. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de mostrar também a diversidade dessa população de pessoas refugiadas, a interseccionalidade do tema, a importância de, quando a gente olha para todas as pautas e grupos vulnerabilizados, a gente não esquecer das pessoas refugiadas, também, porque precisam de soluções que vão ser diferentes, a depender do perfil desses grupos. E o Acnu vai estar presente não só com o Escritório do Brasil, mas com a representação global aqui, que está olhando fortemente para o tema e vai estar presente também. Então, certamente vai ser, né, nossa prioridade, não só para o ano que vem, né, mas para todos os anos. E essa atuação no Rio Grande do Sul foi muito importante para a gente como operação, de tanto os aprendizados, os desafios, e ver também de que forma a gente pode atuar cada vez mais nessa interseção da questão do deslocamento forçado e da emergência climática. Mas, realmente, estamos com todas as expectativas e o Acnu do mundo inteiro olhando para o Brasil nesse contexto. Infelizmente, talvez neste ano, que a conferência vai ser em torno de novembro, novamente, eu acredito, né? É novembro, final do mês. Então, nós teremos mais problemas aí até chegar lá, né? Então, portanto, o impacto das discussões eles vão ser ainda maiores, né? Esperamos mesmo que a expectativa seja confirmada e que se discuta bem a questão dos refugiados na COP. Marta, a Patrícia citou casos positivos de relação da iniciativa privada, de empresas que também se associando a políticas específicas, trabalhando em conjunto com uma política pública, com uma discussão junto com o governo. A gente sabe que a responsabilidade compartilhada, né, que está lá na política nossa de resíduos sólidos, que a gente marca uma outra conversa sobre isso, Naka, né, porque é um tema bastante interessante também e faz parte de tudo isso. Resíduos sólidos está muito ligado também à questão climática. Mas exemplos da iniciativa privada, do mundo corporativo, participando das discussões e das soluções. Você imagina a possibilidade que, em 2025, até pelas pesquisas que vocês fizeram, na COP, essa participação efetiva das empresas com discussões bastante fortes e complementares às discussões dos governos vai estar presente na COP? Eu acho que sim. Eu estava ouvindo a professora e a gente, claro, trabalhando com empresas, a gente trabalha com setores diversos, né? E a gente acha que um setor que é bastante emblemático em relação a isso que você acabou de colocar é o setor da produção de carne, porque é um problema, todo mundo sabe, não preciso nem falar aqui. E aí eu acho que tudo se combina, né? Porque você precisa ter políticas públicas, você precisa ter sanção, você precisa ter poder judiciário também atento e educado em relação a isso,
mas a gente consegue acompanhar com um cliente em particular, que é o 4º maior frigorífico do país, a transformação e, assim, em particular, quanto de criação de gado há neste estado do Pará, em particular, com tantos problemas transversais de trabalho escravo, de invasão de terras, de falta de transparência na criação desse gado e na originação desse gado. Então, eu acompanho que, nos últimos anos, o uso da tecnologia... Então, hoje, você compra carne no supermercado, você tem um código, um QR Code, e você é capaz de rastrear de que fazenda veio, e todos os certificados de isenção de trabalho escravo, de ausência de presença de práticas ambientais corretas, de criação adequada, enfim. Então, eu acho que é isso, né? A gente vê, e assim, para responder a sua pergunta, está na pesquisa que as empresas pretendem, das que pretendem ir falar e apresentar, elas pretendem levar seus projetos. Então, as empresas brasileiras têm, sim, eu acho que a parcela de empresas que já é atuante e se deu conta, vai levar seus projetos para apresentar na COP30. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente vai... E as empresas vão trabalhar muito nesse sentido, de desenvolver esses projetos e de levá-los para a COP30, com certeza. Perfeito, muito obrigado, Marta. Márcio, a gente vai ter perguntas da plateia, temos tempo. Perguntas? Lá no fundo? Só para andar mais, né? Faz parte. Acho que não é bem uma pergunta, é uma provocação, porque hoje eu acordei com uma notícia de que o nosso presidente da Câmara Municipal está adiando para 30 anos a mudança da frota de ônibus. E aí a minha provocação a gente está aqui reunido, tem muita gente, muita força, o que a gente pode fazer por uma cidade melhor, que é São Paulo? Eu não tenho alcance tão grande para uma COP, eu estou aqui para ouvir e aprender. O meu trabalho é bairro e cidade, e eu fiquei muito incomodada com essa notícia, e achei uma oportunidade estar aqui para a gente provocar um movimento, porque isso já passou pela primeira votação, e se passar na segunda, queria falar um palavrão, né? Porque acabou. E ele tem um interesse pessoal nisso, né? A gente bem sabe, né? E eu fiquei muito assustada, e ouvi até uma entrevista do secretário, né, de emergências, eu não sei qual é a secretaria exatamente, municipal, e eu ouvi um desespero nessa entrevista por ele, e pedindo aos jornalistas que não deixassem morrer este assunto. Então, é uma emergência e é uma urgência para a gente que está aqui na cidade. Eu acho que a professora pode complementar. Sim, é uma coisa, né, Patrícia, é impressionante. Como é que pode, né, a gente viver Realmente, uma situação dessa? É inaceitável essa questão. Eu acho que a entrevista que você ouviu provavelmente foi do Naline, que é o secretário de Mudanças Climáticas, né? Eu imagino que esse movimento da sociedade ele teria que ser mais forte. Uma coisa interessante, eu dou aula há muitos anos, e, em geral, quando eu pergunto para os alunos, olha, eu queria só ter uma ideia, alguém já participou aqui de uma audiência pública? É muito baixo o número. Então, nós, como sociedade, estamos pecando no sentido de que nós vemos, achamos ruim, mas a gente acaba não se envolvendo diretamente. E isso se repete em muitos temas. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, como trabalhar melhor um engajamento maior da sociedade e a verdadeira mudança de comportamento, porque essa agenda do clima ela tem a ver com mudança de comportamento, não pode ser só teórica.
Por outro lado, como eu sou professora da Faculdade de Direito, eu não poderia deixar de mencionar que, ainda que venha uma aprovação desse tipo, a meu ver, ela pode ser questionável em juízo. Porque hoje nós temos uma agenda climática, o Brasil se comprometeu com uma série de questões na agenda climática. Então, pegando aí a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, o Estado de São Paulo tem uma política estadual que saiu antes da federal, inclusive. Então, eu acredito que nós tenhamos instrumentos jurídicos também para contrapor e discutir. Então, por exemplo, uma associação tem legitimidade para ação, ou o próprio Ministério Público, e eu imagino que, ao menos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, algo venha acontecer para discutir, né? Porque a lei, vamos dizer, municipal, ela tem uma hierarquia. E, ainda que eu faça uma mudança no âmbito do município, eu tenho que levar em conta o que eu tenho no Estado e também as regras gerais do ponto de vista federal. Então, eu acho que nem tudo está perdido, ainda teremos assim uns desdobramentos em relação a esse tema. Reinaldo, a gente tem mais uma pergunta aqui. Espera aí. Pois não. Eu não sei só se a Camila ou a Marta gostaria de comentar alguma coisa em relação a essa pergunta, não? Bom, sendo profissional de comunicação, eu diria que a resposta está na mobilização e na pressão, né? Eu acho que ele pedir apoio para os jornalistas funciona, e acho que as pessoas se manifestando também funciona. Por favor. Meu nome é Daniel, tenho uma experiência longa no terceiro setor. Atualmente eu faço uma pesquisa de doutorado na USP. Eu estudo solidariedade de diferentes dimensões, né, usando uma ferramenta internacional. Então, desde o associativismo, passando pelo civismo, passando pelo mundo do trabalho, etc. Eu começo minha pesquisa perguntando se a pandemia, aquela crise, tudo isso provocou alguma mudança. Após algum tempo de pesquisa, eu vi que as mudanças foram baixíssimas. Muito rapidamente, os nossos indicadores e ferramentas retornaram para o estado anterior. Agora, estou olhando para o Rio Grande do Sul para ver se aquela tragédia, aquela calamidade produziu pelo menos algum legado, mesmo que algo que não seja duradouro, mas que seja acionado, de repente, numa eventual crise. A minha pergunta para vocês eu fiquei um pouco desotimista ao olhar esses dados. Há um legado que um efeito como o impacto da crise no Rio Grande do Sul deixa? Como que vocês enxergam isso? A pandemia não deixou o legado que eu esperava. Agora a gente tem a crise climática no Rio Grande do Sul, né? Isso deixa alguma marca? Vocês enxergam isso? Um repertório? Mudanças que ficam para além daquela crise, do ponto de vista da ação dos diferentes agentes diante das crises que a gente vive em vários setores, né? Cuidado, que eu estudo, solidariedade, ambiental e assim por diante. Acho que, Camila, você poderia iniciar, porque qual foi o impacto que a Acnur registrou em relação ao Rio Grande do Sul, que aconteceu? O relato das nossas equipes é de que a crise ainda está sendo vivenciada. Então, assim, as populações, a gente, por exemplo, tem discutido muito a questão de como trabalhar mais fortemente com o setor privado, a empregabilidade. Muitas dessas pessoas, né, perderam os trabalhos, estão numa situação de vulnerabilidade, mas, assim, às vezes os colegas falam, olha, as pessoas estão reconstruindo suas casas. Então, é esse o momento que a população se encontra lá. Não acho que a gente possa ainda pensar no legado, acho que a gente ainda está vivenciando mesmo algo muito direto da crise, e por isso que vamos acompanhar de perto no próximo ano também. Não achamos que é o momento de parar esse trabalho que vem sendo feito, justamente porque o impacto foi muito grande. Então, vamos acompanhar. Eu acho que precisamos um pouco mais de tempo para responder a sua pergunta. Mas, realmente, foi um impacto enorme. Como eu falei, alguns grupos, por exemplo, comunidades haitianas que estavam ali vivendo já há muitos anos, que tinham trabalho, tinham estabilidade, tinham uma vida completamente estável e que perderam isso, e esse impacto está sendo sentido, venezuelanos e outros grupos também. Então, a gente tem trabalhado muito com os parceiros, tem um dos parceiros que está acompanhando mais de 500 pessoas em comunidades, por exemplo, justamente fazendo esses relatos
de uma situação que ainda é muito presente, do impacto do que foi vivenciado a partir de maio, né? Sim, eu ia até pedir para a Patrícia comentar, inclusive, que você fala, né, do desotimismo, né? Na verdade, seria o pessimismo. Por exemplo, no caso de Porto Alegre, né, que você fala, porque na verdade você fala do impacto, mas quais são as consequências disso? Pós-situação, o que refletiu efetivamente? A gente teve o Sebastião Melo muito bem reeleito, né, em Porto Alegre. Então, é uma questão também que eu acho que para a Patrícia a questão das cidades é fundamental. Eu ia comentar que essa pesquisa de pós-doc que eu apresentei, que é da Fabiana Barbi, ela vem construindo um guia para cidades resilientes, olhando não só o pós-evento, mas antes, né, qual é a preparação e a adaptação que nós estamos fazendo. Então, eu acho que não dá para dizer que não tenhamos um legado, mas eu queria ilustrar com o exemplo de São Sebastião, no Carnaval, quando houve aquele problema, e, a meu ver, ali, né, dentro de um evento extremo como aquele, para mim, fica muito claro que nós teríamos que ter uma alteração na regra do licenciamento, porque a parte daquelas casas estavam em locais aparentemente possíveis de ocupação. Não estou desconsiderando que algumas não, a comunidade mais simples não, mas existiam casas em locais passíveis de ocupação. Bom, eventos extremos eles vão ser cada vez mais recorrentes. Então, para mim, né, com o meu olhar aí de quem presidiu a CETESB, o que eu faria? Uma mudança na regra do licenciamento para ter um olhar diferenciado, principalmente em relação à Mata Atlântica, que tem características próprias de deslizamentos e tudo mais. Mas, ontem, saiu um decreto do governador do Estado mudando regras do licenciamento no sentido contrário, diminuindo exigências em licenciamento. Então, né, muitas vezes, aquilo que poderia ser utilizado para trazer um benefício, quando você não tem um olhar macro, um olhar estratégico, infelizmente, a coisa acontece no sentido contrário. E aí entra de novo na pergunta anterior, lá de trás, que é esse engajamento maior da sociedade. Porque não adianta, se a própria sociedade não cobrar, nós vamos ter essas decisões que são sem sentido, né? Você está tendo mais problemas e você vai facilitar o licenciamento? Não faz muito sentido, né? O Estado de São Paulo, aí, no período da gestão anterior, ele foi o período mais eficiente em licenciamento. Então, mostra que eu não preciso facilitar, diminuir as regras, nada disso. É gestão. Isso ainda a gente, infelizmente, fica aí a desejar. O Não Olhe para Cima, né? Do filme lá, do meteoro está vindo, mas não vamos olhar para cima, não. Por favor, Marta, a última. A gente depois já encerra, tá? Eu pedi o comentário da Marta aqui, a gente vai para o encerramento. Então, queríamos ter essa resposta, né? Porque acho que todo mundo que é ativista e por uma causa tem que ser resiliente e tem que lidar com esse tipo de retrocesso. Agora, a gente está falando de uma coisa, se você fizer aqui, o assunto é COP, né? Começou na Eco 92. Né? Então, assim, a gente está nisso há anos, e quaisquer avanços que a gente tenha tido, são avanços que, para você chamar de legado, tem que ter, o tempo tem que correr, né? Ele não é automático, e a batalha não está ganha, né? Porque, da mesma forma que tem gente atuando num sentido, há né, gente atuando no sentido contrário. Então, é preciso uma vigília permanente, né? Eu acho que não é um legado ganho, sabe? Não é um evento que deixa... Porque sempre haverá oportunistas, basta aí, você mencionou a pandemia, gente morrendo, e tinha gente né, usando, enfim, o seu espaço para fazer o contrário e encher o bolso de dinheiro. Então, assim, né? É uma batalha constante. Gente, muito obrigada pela oportunidade, foi excelente, um excelente dia para todos.
Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. Muito obrigado, Patrícia, Camila e Marta. Complementares, né? Que vocês viram que são posições, viu, Márcio? Muito bem construída essa mesa aqui, porque realmente são visões complementares e muito importantes. Muito obrigado a todos. Aí já vamos fazer um convite, né, Reinaldo? A Abraps, na verdade, um dos desafios no ano que vem é a gente montar aí um grupo, uma força-tarefa para ir para a COP de Belém. Então, a gente está chamando outras organizações, outras partes interessadas, outros stakeholders. A gente realmente tem que se mobilizar. Vamos começar por São Paulo, talvez, né? Tem que trocar a frota de ônibus. Essa frota de ônibus está para ser trocada faz tanto tempo, a legislação só vai sendo empurrada com a barriga. Sou o primeiro da fila, tá? E o Reinaldo ainda não sabe, mas ele é voluntário para tocar essa força-tarefa aqui com a Abraps, com as outras organizações.